Estamos no ar com o primeiro Rádio Apologia da História, nosso primeiro episódio desse novo formato de rádio, de podcast aqui do Apologia da História, onde a gente basicamente vai repercutir notícias da semana, dos últimos 15 dias, e fazer associação com conteúdos históricos, fazer uma associação com o passado histórico para ajudar a gente a pensar as questões do presente. Então essa é uma nova proposta aqui do canal que surge para tentar ajudar também aqueles alunos que estão estudando para Enem, buscando argumentação para redação, ou estudando para, enfim, estudando seus conteúdos para a escola, normal, né? Então é mais ou menos essa proposta que a gente tem aqui na Rádio Apologia da História, do canal Apologia da História. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aí, curte o vídeo, dá aquele like legal, toca o sininho, compartilha para o maior número de pessoas possíveis, para dar uma ajuda para nós, certo? E hoje eu tenho aqui o Matheus Lima, que é esse meu irmão, camarada, historiador excelentíssimo, que vai vir aqui me ajudar a repercutir as notícias da semana. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado pelo convite, Yuri. É uma honra participar aqui do teu canal. Muito bem, então o que a gente vai fazer basicamente é repercutir algumas das notícias mais interessantes da semana que a gente conseguiu fazer a relação com algum tema histórico. Então, por exemplo, a gente vai abrir aqui com a notícia que, obviamente, é a notícia do ano, né? Que é a pandemia do Covid-19, essa pandemia do coronavírus. Então, a gente vai repercutir a notícia do dia 9 de maio, que diz assim, lá no site do UOL, e fala: coronavírus, Brasil supera 10 mil mortes e é o sexto país com mais óbitos. O Ministério da Saúde divulgou hoje que o Brasil chegou a 10.627 mortes em decorrência do novo coronavírus, com 730 óbitos nas últimas 24 horas. Uma morte a cada 2 minutos, foi a segunda maior quantidade de vítimas confirmada em um dia desde o início da pandemia. O recorde foi registrado ontem, portanto, no dia 8, com 751 novas mortes. E ao todo chegaram a 155.939 casos confirmados de coronavírus no país. Tá? Então, quando a gente olha essa notícia dessa semana, a gente fala: meu Deus, essa pandemia, será que isso já aconteceu algum dia antes? A gente tem alguns casos de pandemia no Brasil, não tão extensos, não tão grandes assim, mas que causaram, inclusive, lockdown, fechamento de escolas, né? E várias outras coisas a gente vai falar aqui para vocês. A gente tem uma pandemia de febre amarela, da gripe em 1918, chamada de gripe espanhola, conhecido como gripe espanhola. Temos casos de uma crise de meningite também nos anos 70. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não é verdade, Matheus? É isso aí. Lembrando que, na verdade, o termo pandemia a gente utiliza para falar daquelas epidemias que ultrapassaram fronteiras e se transformaram em fenômenos globais, né? Algumas das que a gente vai citar aqui são epidemias que se desenvolveram num contexto do nosso país e não foram necessariamente crises globais, a não ser o caso da gripe de 1918. Essa sim, uma verdadeira pandemia. Exatamente. A gente até está pensando em fazer um programa dedicado apenas a essas epidemias barra pandemias históricas ao longo do tempo dos espaços, né, de vários lugares, falar de epidemias na Antiguidade, na Idade Média, falar da peste negra também, mas nesse programa de hoje a gente vai falar apenas de algumas que aconteceram no Brasil e mais recentemente que marcaram a época e que a gente encontra paralelo com o que a gente está vivendo hoje, não é isso? É isso aí, já fica a indicação para os ouvintes escutarem, assistirem a live que o Átila fez no canal dele, né, o biólogo Átila Yamarino, que ele entrevistou um historiador muito conhecido, muito respeitado, o Sidney Chalhoub, que escreveu lá nos anos 90 um livro sobre epidemias no Rio de Janeiro, chamado Cidade Febril, esse livro. Então eles fizeram uma live tocando nesses assuntos. Então fica a recomendação para quem quiser aprofundar um pouco com o grande professor lá da Universidade de Harvard, Sidney Chalhoub. Isso aí. E lá essa live é muito interessante, a gente recomenda mesmo.
E lá eles começam falando, e vai ser o primeiro tema nosso aqui, que é a febre amarela, né? Essa epidemia de febre amarela lá no século XIX. É isso, Matheus? É uma situação muito curiosa e a gente pode fazer vários paralelos históricos, porque os indícios são que ainda no século XVII, o mosquito Aedes aegypti, que ele é o agente transmissor do vírus da febre amarela, ele chegou ao Brasil vindo nos navios negreiros, né? Então, nessa empresa massiva, né, que foi o tráfico negreiro ao longo de todo o período colonial. Uhum. E se não bastassem todos os tormentos e toda a violência, também acabou trazendo para cá, então, esse mosquito que não é um mosquito nativo da América. E ele causou, ao longo da história, alguns episódios de epidemia. Talvez assim a mais importante tenha sido ali entre os anos de 1849 e 1850, atingiu forte o Rio de Janeiro, uma quantidade grande de mortos, sobretudo de portugueses pobres, e que a gente pode também traçar alguns paralelos, porque ali já começa a se falar em quarentena, uma quarentena que é desigual Exatamente. de acordo com o teu grupo social, não é? Isso, exatamente. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse programa, nesse vídeo que eles fizeram, foi justamente ver que algo que acontece já naquele período, né? A gente pensando assim num Brasil completamente diferente do que é hoje, mas ainda com muita coisa do que é hoje. Tu tem as pessoas com maior capacidade, mais concentração de capital, né? Com mais capacidade, consegue simplesmente se isolar socialmente, né? E saía do Rio de Janeiro, por exemplo, saía das grandes cidades, ia para o interior e ficava isolado, enquanto que aquelas pessoas que dependiam ainda, que não podiam fazer isso, acabavam se obrigando a trabalhar, né? E acabavam muitas delas morrendo. Então a maior parte das pessoas que morreram foram justamente as pessoas pobres, né? Um outro fator, assim, que me chamou a atenção nessa mesma live é que, no caso de um mosquito, você ainda tem como, por exemplo, mudando de cidade, de região, então muitas pessoas subiram a serra em direção a Petrópolis, por exemplo, não tendo focos de mosquitos lá, se consegue, né, ficar realmente isolado, né? Quando a gente está falando de um vírus respiratório como o coronavírus, isso é muito mais complicado, porque ele viaja muito mais rápido, e com muito menos controle, que é o caso da próxima epidemia que a gente vai falar aqui, que foi, essa sim, uma pandemia, de fato, a gripe de 1918. Isso, então a nossa próxima aqui já é a gripe de 1918, que é uma gripe do tipo influenza, né, do H1N1, que veio logo enfim, na esteira da Primeira Guerra Mundial ali e que alguns estudos apontam que inclusive matou mais gente que a Primeira Guerra Mundial. Essa sim foi uma pandemia global, né, Matheus? Não, um impacto muito grande. A gente não tem números muito precisos, porque se hoje a gente debate a questão da subnotificação, no caso da epidemia de coronavírus, imagina lá na década de 1910. Mas se falam aí em 35 mil mortos, pelo menos, no Brasil. Então foi um impacto muito grande. Inclusive, tivemos um presidente eleito, que foi o Rodrigues Alves, que não tomou posse porque faleceu pela gripe de 1918. Isso. E por que que ela é conhecida como gripe espanhola, Matheus? Então, na verdade, que naquele contexto da Primeira Guerra Mundial, a Espanha ela havia permanecido neutra no conflito e as notícias elas acabaram sendo disseminadas, ali a imprensa pôde noticiar livremente, acabaram sendo disseminadas a partir da Espanha, quando na verdade a gente tem aí indícios de que ela poderia ter começado nos Estados Unidos, né? São os indícios mais fortes que se tem, mas ficou conhecida assim como gripe espanhola. Hoje se recomenda não utilizar, não definir uma epidemia ou uma pandemia pelo seu local de origem, até porque nesse caso nem era o local de origem, né? E você acaba deixando uma marca negativa num país Uhum. e muitas vezes nem se sabe ainda a causa, e também porque isso até o Átila Yamarino comentou na entrevista do Roda Viva que ele participou,
os governos tentam esconder. Se ficar como assim, Exato. o país, então o país quer evitar essa imagem negativa. Então, quando começar uma próxima episódio, aquele mesmo país vai tentar abafar o caso, vai tentar esconder, para que não fique marcado, né, dessa maneira. Exato. E tem um caso importante que também dá para fazer um paralelo com hoje, que é esse debate sobre o que é mais importante, se é a saúde e a economia, também teve naquela época, né? Tem o caso dos Estados Unidos, se não me engano foi Boston, que ao invés de fechar o comércio, fez inclusive uma maratona e que infectou a cidade inteira, foi um horror de número de mortos, justamente porque não houve nenhum tipo de medida pública para evitar e isolar as pessoas, né? Essa questão da gripe de 1918, ela é muito interessante porque ela nos fala um pouquinho sobre a função da história, por que estudamos história. Quer dizer, agora Verdade. vivenciando essa experiência dessa pandemia do coronavírus, a gente tem olhado de uma outra maneira para os acontecimentos, por exemplo, da gripe de 1918. Tem muitos estudos e muitas pessoas buscando dados de como que as diferentes cidades enfrentaram, por exemplo, a questão do isolamento. Quem que se isolou primeiro, quais foram as consequências, quem deixou para se isolar mais tarde, assim por diante, né? Então, mostrando que os acontecimentos do presente, eles determinam as perguntas que a gente faz e, portanto, o olhar que a gente tem sobre o passado. Exatamente, eu tenho uma aula no sexto ano que eu dou aquelas primeiras introdutórias sobre o que é história e eu falo lá, uma das perguntas que eu faço é por que estudar história, né? E uma das coisas que eu sempre bato nessa tecla é de que história só faz sentido se a gente responder perguntas do presente, né? Então, por exemplo, um exemplo bem banal, assim, mas por que eu falo português se eu não moro em Portugal? Então, é porque tem um passado, um contexto histórico no qual os portugueses vieram para cá e colonizaram, etc, etc. Então, sempre quando a gente for olhar o passado, ele tem que fazer sentido, né, para o presente. Por isso, inclusive, que tem muitas releituras disso. Por isso que continua sendo importante estudar a história, né? Por isso que Exatamente. esse canal se chama Apologia da História, ou seja, essa defesa, né, do ofício do historiador e do nosso papel na sociedade, né? E como a gente está nesse período de pandemia está vendo a importância dos biólogos, dos cientistas, mas a gente também está vendo a importância dos historiadores, né, para desmistificar algumas narrativas e de fornecer esses subsídios mesmos, né, de dados, de informação para o problema de hoje. Sim, inclusive na epidemia, no combate à varíola, que foi uma doença que a gente conseguiu extinguir, foi muito importante a formação de grupos multidisciplinares, inclusive com antropólogos, para que pudesse fazer a ligação, a ponte entre a ciência e comunidades locais, e que a campanha mundial de vacinação fosse bem sucedida. Então, mostrando como a gente precisa desse diálogo entre as diferentes áreas e como as ciências humanas são relevantes, inclusive no combate a questões de saúde. Até porque a gente tem no Brasil um caso de uma tentativa de campanha de vacinação que não foi acompanhada de um processo de conscientização e a gente viu o rolo que deu lá na revolta da vacina, né? Exatamente, exatamente. Aliás, a gente podia falar mais sobre a revolta da vacina num outro momento. Do que tu acha? Uma ótima ideia para um episódio, para um outro episódio, a gente aprofundar na revolta da vacina. Isso, até porque a pandemia, pelo visto, não vai acabar tão cedo, então a gente vai continuar fazendo essas relações entre passado e presente, com certeza. Então, a próxima que a gente tem aqui é a meningite, que foi uma epidemia que teve entre 71 e 76. Já tinha havido antes dois surtos, em 1923 e 1945, e começa lá na cidade de São Paulo e se espalha por todo o Brasil. Foi um vírus com letalidade bastante alta e tem um contexto muito interessante de que, primeiro, que foi num contexto do milagre econômico, né, durante a ditadura. Então, como tu tinha uma propaganda maciça do governo em cima da melhoria geral da condição de vida das pessoas, esse mesmo governo se recusava a admitir a existência de uma epidemia. Isso é algo que a gente também consegue traçar paralelos com hoje, né?
não só com o Brasil, mas com vários outros lugares, ou seja, tentativa de admitir a existência de algo que pode ser potencialmente perigoso para a sociedade, né? Sim, e esse caso, as informações, elas não tinham espaço para circular na imprensa, matérias foram censuradas, e se demorou muito para que se pudesse ter alguma noção do que estava acontecendo. Tanto é que ela se estendeu por vários anos. Isso, ela inclusive teve um problema que foi 2 tipos de meningite que atacou aquele período. Foi do tipo C e depois em 74 do tipo A. E matou muita gente, apesar do número de óbitos não ser oficial, porque como a doença não era admitida, as pessoas morriam sem saber do que tinham morrido. Então não constava nos atestados de óbito isso. Mas foram bastante pessoas, estimam-se que até houveram de 67 mil casos só em 74, só para você ter uma ideia, de pessoas infectadas. Já naquela época também a gente tinha as curas fakes, né? Então dizer que se passar cânfora, passava. Teve uma corrida às farmácias por antibiótico, que gerou um problema, porque as pessoas acabaram ficando com resistência a antibiótico, né? Então só piorou a situação. Então essa ideia de um remédio milagroso também já existia nos anos 70, durante a epidemia da meningite. Engraçado isso, né? Sim, essas coisas se repetem, né? E sem a tentativa de vir assim como uma solução mágica, sem respeitar o tempo que a ciência precisa para de fato produzir respostas que tenham comprovação. E já naquela época foi bastante problemático. Superlotou hospitais, fechou escolas também. Cidade de São Paulo chegou a fechar as escolas durante um tempo, assim como a gente está vivendo hoje, né? Inclusive, essa epidemia teria causado a transferência dos Jogos Pan-Americanos de 75, que seria em São Paulo, e acabou indo para o México. E foi Então, só ali. Desculpa, continua. não, bem isso. Então, assim, só para ver a extensão, né, do tamanho do problema que foi na época. Foi só quando o Geisel assume, então, no lugar do Médici, que se começa um enfrentamento mais significativo com a importação de milhões de doses de vacina, e aí sim que a gente começa a ter um resultado nesse sentido, né? Então tu tem só com o Geisel assumindo que tu tem o Estado brasileiro reconhecendo que existia um problema. E a partir dessa mudança de governo é que se deu a devida importância àquilo. E como o Brasil não conseguia produzir a vacina, isso acabou sendo importado. E inclusive se criou uma campanha nacional de vacinação contra a meningite. E só para você ter uma ideia, em 4 dias foram aplicadas 9 milhões de doses de vacina na região metropolitana de São Paulo. Depois de outros municípios e estados. Então, só para ter noção de que uma epidemia desse tamanho, ela só pode ser resolvida com, primeiro, o reconhecimento do tamanho do problema, né? E depois com, enfim, tentativas de solucionar isso. Naquele caso já existia uma vacina. Hoje a gente não tem isso, se torna um grande problema, né? Porque agora a gente precisa esperar o tempo que os cientistas necessitam para o desenvolvimento dessa vacina. É um vírus novo no mundo, então, pelo menos nessa variação dele, né? Exatamente. Por isso, como não tem vacina, a única medida que a gente pode tomar agora é o isolamento social. Por isso que é importante que todo mundo fique em casa, né? Saia o menos possível, só para as atividades essenciais mesmo, porque não vai ter outra maneira de achatar aquela curva lá que tanto se fala se não tem vacina. Então é preciso fazer esse isolamento social, por isso fique em casa. É o nosso pedido aqui. Fiquem em casa, a gente precisa, porque senão o sistema de saúde ele não aguenta a demanda de pessoas que necessitam de hospitalização. É o que a gente já está vendo, por exemplo, lá em Manaus e em outras cidades brasileiras. Então, fica aí o recado, fiquem em casa e o isolamento é a nossa única arma por enquanto. Exatamente. Então agora a gente vai seguir e vai para a nossa próxima notícia que a gente vai repercutir aqui, que é uma notícia do dia 19/4, saiu lá no UOL e diz assim: não queremos negociar nada, diz Bolsonaro em manifestação que pedia AI-5.
Em frente ao quartel do general do Exército, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, discursou em frente a uma multidão de militantes aglomerados que pediam o fechamento do Congresso e o retorno do ato institucional número 5, uma regra baixada na ditadura militar. No dia 3 de maio, uma notícia do G1 diz: Bolsonaro volta a apoiar ato antidemocrático e diz que não vai mais admitir interferência. O presidente também afirmou que daqui para frente não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Manifestantes levaram faixas pela intervenção militar e contra o Congresso e o STF. Então nós tivemos várias manifestações aí pedindo uma volta ou um novo AI-5. O que a gente pode falar sobre o AI-5 original, aquele de dezembro de 1969, Matheus? De 68, né? Desculpa, 68. Então, a gente tem ali o golpe em 1964 e logo em abril de 64 a gente já tem... Bom, o golpe ele interrompe um processo que era regido por uma Constituição, que era a Constituição de 1946. Então, quando os militares se colocam no poder, eles passam a editar atos institucionais. Em abril de 64 sai o primeiro ato, que, em certa medida, regulam as medidas repressivas que a ditadura tomaria, né? Então, cada ato vinha acompanhado de uma ofensiva repressiva contra os movimentos de oposição, por exemplo, né? Então, a gente teve o ato institucional número 1, que teve a cassação de mandatos, por exemplo, perda de direitos políticos. Nós tivemos o ato institucional número 2, que também é muito importante porque extingue os partidos políticos existentes, também abre espaço para uma nova onda de controle. E nós temos, no ano de 68, um ano em que muita coisa acontece. Nós temos manifestações estudantis, nós temos greves operárias, nós temos conflitos mesmo dentro do universo político partidário. Por exemplo, lideranças do MDB que se posicionam de maneira mais confrontatória com o governo, e ao final desse ano sai então editado um novo ato institucional, o ato institucional número 5, que vai ser desses atos aquele que terá um teor mais repressivo, mais autoritário, consolidando essa ditadura que já vinha se construindo ali desde 1964. Então tu tinha uma tentativa, né, da ditadura desde o seu início em março de 64 de tentar manter uma aparência de legitimidade democrática, né? Então, diferente de outras ditaduras do Cone Sul, a ditadura brasileira vai manter o Congresso, o Senado, o STF funcionando e vai tentar se legitimizar internamente e internacionalmente, tentando manter isso funcionando. Só que para manter isso funcionando e ao mesmo tempo impor a sua vontade autoritária, eles iam colocando, né, impondo os atos institucionais, que eram obviamente completamente antidemocráticos, né? Já era na sua gênese isso. E aí o AI-5 ele vai ser gestado em 68 justamente nessa retomada do movimento estudantil e das greves operárias ali. Então ele tem um claro senso ali de desorganização de qualquer tipo de oposição política ou social à ditadura, né? Porque a partir do AI-5, então, por exemplo, grandes concentrações públicas estarão proibidas. Em 68 nós tivemos várias, a Marcha dos 100 mil, para dar um exemplo, né? Isso. E a partir dali, esse tipo de manifestação ele passa a não ser mais permitido. A gente também vai ter uma questão muito importante, que foi a suspensão do habeas corpus. Basicamente, isso. O habeas corpus é um instrumento jurídico que garante a tua liberdade de ir e vir e te protege de, por exemplo, chegar à polícia e te levar sem ter um mandato e te colocar numa prisão sem comunicar ninguém, sem mandato, sem nada. Então, sem defesa, né? Sem direito a advogado. Exatamente. Então, quando se há a suspensão do habeas corpus, não há mais garantia à liberdade e ao devido processo legal para os indivíduos, né? Isso, e o AI-5 acaba
sendo a face mais visível da ditadura, né? Mas a gente não pode dizer que não havia ditadura antes, né? Sempre, desde 64 havia ditadura, mas a partir de AI-5 tu tem de fato assim, um recrudescimento do regime, né? E tu tem esse fechamento desses canais institucionais e tu tem como consequência disso, né, o aumento do número de mortos e desaparecidos do regime, né? Sim, a gente não dá para negar que, como consequência do AI-5, a gente tem uma política que já era repressiva desde 64, mas que assume um grau maior, um grau mais violento a partir de 68, justamente com esse ato institucional número 5. Claro, nós tivemos outras leis importantes, tivemos uma Constituição em 1967, tudo nesse sentido que você havia comentado de dar legitimidade, né, a essa, tentar dar legitimidade legal a essa ditadura que se construía então. Mas 68 é um marco, porque justamente ele rompe com alguns direitos que são a base de qualquer democracia no mundo. Depois do ato institucional número 5, a gente tem a formação da Operação Bandeirantes em São Paulo, em 69, e em 70 a gente tem a formação do DOI-CODE, né? E aí a gente já começa a falar de um complexo sistema ali de inteligência e repressão que vai gerar o que alguns especialistas chamam de cultura do medo e, ao mesmo tempo, uma cultura de extermínio também, né? Algo que vai ser importado depois e vai começar a ditadura argentina em 76, por exemplo. E a gente tem uma escalada do número de mortes muito alta, principalmente porque a gente vai ter também a proliferação de grupos armados da resistência armada à ditadura, justamente porque não havia mais possibilidade de resistência à ditadura que não fosse clandestina, né, que não fosse nesse sentido. Alguns autores também vão chamar esse período de terrorismo de Estado, né? Isso. Essa terminologia é utilizada por alguns autores justamente para significar, né, para dar a dimensão dessa política aí, então, que se estabelece na ditadura, nas ditaduras, na verdade, do Cone Sul, né? Isso. Então, sobre o AI-5, eu acho que é isso. A gente consegue perceber bem o quão antidemocrático de fato foi, mas acho que a gente consegue mostrar quais as consequências do AI-5. Né? Quando a gente está falando de AI-5, a gente está falando de extermínio de uma oposição política, ou seja, todo aquele que se colocar de maneira crítica contrária à ditadura não tem direitos constitucionais mais que garantam o direito à vida, né? E a gente tem a construção de um terrorismo de Estado, né? A gente tem a construção de um Estado policial que persegue as pessoas, que implementa uma política de sequestro, de assassinatos e desaparecimentos políticos, não é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. E aí e depois vai ser só 10 anos depois, né, que a gente vai ter essas leis mais repressivas, elas vão começar a cair a partir ali de 78, 79. Então, são 10 anos regidos por esse processo. E, na verdade, é um processo que só vai se concluir com a Constituição em 1988. Aí sim, como um marco fundamental na transição democrática. Isso, então a gente tem o fim do AI-5 apenas 10 anos depois da sua edição, praticamente, depois também de quase 400 mortos, né, pelo menos reconhecidos oficialmente pelo Estado brasileiro, e milhares de pessoas exiladas, milhares de obras censuradas, e enfim, todo esse o peso disso sendo construído pós AI-5. Então, acho que sobre o AI-5 é isso, ficou acho que bem claro, né? E a gente vai para a próxima notícia. Mais alguma coisa a dizer, Matheus? Não, acho que a gente cobriu aqui os principais pontos, né, mostrando então como que é complicado a gente ter hoje uma reapropriação de uma memória do período da ditadura que não tem esse olhar crítico e fundamentado nas evidências que a gente tentou aqui apresentar aqui para os nossos ouvintes.
Isso, lembrando que a gente não, a gente tá querendo mais fazer um papo mais nesse tom informal mesmo, né? Apesar de ter bastante lastro, né? E respaldo de fontes e dados, mas a gente não está apresentando todos os pormenores justamente para não deixar tão mais pesado o papo, assim, deixar um pouco mais como se fosse um bate-papo mesmo, né? Um bate-papo histórico, jornalístico, sei lá. Mas para a gente tentar deixar uma coisa um pouquinho mais leve. Mas se vocês quiserem indicações sobre isso que a gente está falando, a gente tem bastante coisa aqui para indicar depois, beleza? Então a gente vai para a próxima notícia agora, que foi uma notícia que pegou meio de surpresa todo mundo, né? Que foi uma tentativa de invasão à Venezuela. No dia 4 de maio, uma reportagem da revista Veja diz: Venezuela impede suposta invasão de mercenários terroristas. O grupo teria vindo da Colômbia e entrado no país por via marítima. O governo de Maduro acusa Juan Guaidó de contratar empresas dos Estados Unidos para invadir o país. Então, essa notícia é dada ainda com um tom de dúvidas, né? Não se sabia muito bem se informações que vêm da Venezuela são verdadeiras. E aí, no dia 8 de maio, é publicado também pela revista Veja a seguinte notícia: Venezuela, Juan Guaidó estaria envolvido em invasão de mercenários. Então diz lá, plano para capturar, deter e remover Nicolás Maduro seria comprovado em contrato firmado por Guaidó e uma empresa americana de segurança. O autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, e outros líderes da oposição venezuelana teriam planejado, desde outubro, com uma pequena empresa de segurança americana, uma operação de 213 milhões de dólares para invadir o país sul-americano, derrubar o ditador Nicolás Maduro, segundo documentos publicados pelo Washington Post, ou seja, por um jornal dos Estados Unidos, né? Então a gente tem essa notícia que pegou a gente de surpresa e que a gente faz uma relação direta lá com a invasão da Baía dos Porcos em Cuba, em 1961, não é isso, Matheus? É isso mesmo, Yuri. Foi você que, ao comentar a notícia aí comigo, fez essa relação. E realmente, ali em abril de 1961, nós tivemos o desembarque numa praia cubana chamada Praia de Girón, na conhecida Baía dos Porcos, onde em torno de 1.500 exilados. A Revolução Cubana tinha acontecido em 2 anos antes, em 1959. Então, exilados cubanos, em torno de 1.500, tentaram desembarcar na praia de Girón. Eles foram financiados e treinados, né, pelo governo dos Estados Unidos. Já tinha acontecido algo parecido em outros momentos aqui na América Latina, de interferência americana em questões internas, por exemplo, na Guatemala, em 1954, né? A invasão em Cuba acabou fracassando e é interessante que esse evento ele serve como catalisador ali num processo de radicalização do regime político cubano, porque é mais ou menos naquele mesmo contexto em que o Fidel vai anunciar, então, vai declarar a revolução como uma revolução socialista, né? Então, e vai também, em certa medida, vai servir para unir, né, os cubanos em torno de um processo de radicalização política rumo, né, a essa perspectiva socialista e a aproximação, então, com a União Soviética, enfim. Isso, então a gente tem ali a Revolução Cubana em 1959, mas a gente tem um período inicial ali onde ela não é declaradamente socialista, né? Ela tem um caráter nacionalista. Ela começa a estatizar empresas privadas dentro de Cuba e multinacionais, transnacionais, principalmente dos Estados Unidos lá dentro. E isso acaba cada vez mais desagradando os Estados Unidos naquela política que eles tinham para a América Latina, né? De influência e intervenção, tanto econômica quanto política e militar também. Então, tu tem um descontentamento cada vez maior dos Estados Unidos, e aí tu tem essa comunidade de exilados que acaba sendo treinado pela CIA, né? E eles acabam invadindo ali sem sucesso, né? Também sem sucesso essa praia em Cuba. E tu acha que isso, então, é um fator determinante para Cuba se aproximar cada vez mais da União Soviética e depois, inclusive, gerar aquela crise dos mísseis depois?
Eu acho que aqui tem um duplo papel, né? Por um lado, serve como evento catalisador desse processo, também serve como uma imagem do qual o governo cubano, os revolucionários cubanos vão se utilizar também para justificar esse processo de aproximação com o socialismo, né? Por exemplo, a primeira declaração de que se tratava de uma revolução socialista, ela acontece, na verdade, um dia antes do desembarque das tropas, né, no dia 16, se não me engano, 16 de abril. Né, então, e os exilados desembarcam no dia 17 de abril. Então, é algo que já está acontecendo ali, essa aproximação já está acontecendo, mas isso com certeza tem um impacto em acelerar esse processo, por um lado, e por outro lado, de servir como um símbolo para construção, então, desse processo político rumo aí ao socialismo em Cuba. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente está no contexto de Guerra Fria, né? Então é aquele mundo bipolar, né? Ou tu tá com os Estados Unidos e alinhado a ele, ou tu tá com a União Soviética, né? Então, pouco espaço para um meio termo. Muitas nações vão tentar achar um terceiro caminho, a terceira via, né? Vai ter lá o bloco dos não alinhados, mas tu tem, de fato, principalmente aqui no continente americano, os Estados Unidos impondo a sua esfera de influência, né? E lembrando que Cuba é muito perto dos Estados Unidos, então eles não aceitariam também, né, uma revolução tipo socialista tão perto do seu território também. Mas tu tem esse episódio, Matheus, como um marco muito simbólico para a construção desse inimigo externo de Cuba, né, os Yankees. Então essa ameaça externa permanente também ajuda nessa mentalidade revolucionária interna do cubano, né? Que se vê sempre agredido e explorado pelo Yankee de fora, né? Exatamente, né? Porque na verdade, isso aconteceu em vários momentos diferentes da história, né? Você ao ter um inimigo externo, claro, que você possa identificar e nomear, isso ajuda na construção da sua própria identidade e na busca, talvez, por um processo político que confronte essa imagem criada, que muitas vezes ela é uma imagem verdadeira, mas que também sofre, né, os efeitos do processo de construção de símbolos, de mitos. Então, não significa que não haja um elemento ameaçador de fato, mas há a utilização simbólica dele para a união do povo cubano. E a gente vê isso sendo construído na Venezuela também, né? A Venezuela hoje também tem essa narrativa muito forte dessa ameaça externa, do interesse externo dos Estados Unidos, e de fato o há, né? Mas como ele é capitalizado pelo governo do Nicolás Maduro, muito da mesma forma que o governo de Fidel fez naquela época também, né? Isso aí. Então, só lembrando que também esse contexto aqui da invasão da Baía dos Porcos em Cuba aparece no filme do Scorsese, né, o Irlandês. Tem uma parte lá que o personagem principal do Robert De Niro leva um caminhão lá. Se você conseguir sobreviver às 3 horas e meia do filme lá, tem uma parte que aparece, ele vai resvalar nesse episódio histórico aí. O filme foi tão mal indicado para mim por conta das 3 horas de duração que eu não tentei fazer a sessão e assisti-lo. Ah, não chegou a ver? Não vi. Ah, eu não recomendo. Ele é muito longo, muito cansativo. Se você gosta de máfia, tem que ver, senão passa longe. Mas, enfim, é um filme de máfia num contexto histórico da invasão da Baía dos Porcos, tá? E a nossa próxima e última notícia, até para o nosso programa não ficar longuíssimo demais, foi a notícia do dia 4 de maio. Aldir Blanc, compositor e escritor, morre de Covid-19 no Rio. Ele estava internado no Hospital Pedro Ernesto, em Vila Isabel. Blanc é o autor de vasta obra musical e literária, como O Bêbado Equilibrista, Resposta ao Tempo e Linha de Passe. Então,
obviamente, o Aldir Blanc, junto com o João Bosco, compositor da música Bêbado e Equilibrista, que, para quem não sabe, ficou conhecida em 79 como o hino da anistia, que foi um movimento extremamente importante naquela parte já de decadência da ditadura ali entrando nos anos 80, né? Isso, essa música teve uma gravação da Elis Regina, e justamente na voz dela, essa música virou um hino desse processo, né? De um país que já convivia com um processo ditatorial aí há em torno de 15 anos, e que agora se via nessa tentativa de se reorganizar, os movimentos, eles começam a formar novas entidades, por exemplo, entre os estudantes, a retomada da Uni acontece nesse período, você tem todo um processo de luta pela anistia, o movimento operário vive uma nova Isso. fase nessa mesma época, e essa música surge nesse período, com uma letra belíssima, com várias referências que não são muito óbvias, inclusive, né? E que demonstram todo o drama e todas as incertezas desse momento, né? Isso, tu tem ali um contexto que é de extensão política, né, que vem desde o Gás em 74, que é marcado pela abertura lenta, gradual e segura, mas que ainda tem censura, por exemplo, né, e ainda tem repressão política. Então essa música ela tenta escapar da censura utilizando metáforas ali, mas que se você lê hoje tu percebe que é claramente uma música pedindo a volta, né, dos exilados e fazendo menções ao período que se vivia. Então, como o Matheus disse, né, já está acontecendo também as greves operárias do ABC Paulista, que é onde vai surgir, por exemplo, a liderança política do Lula, né, do Luiz Inácio Lula da Silva. A gente tem em 78 a criação do Comitê Brasileiro pela Anistia. A gente tem o movimento feminino pela anistia, liderado pela Terezinha Zerbini. A gente tem no exterior, né, a formação de comitês dos parentes, dos familiares das vítimas da ditadura também, que defendiam uma anistia ampla, geral e restrita, que permitisse que todos os brasileiros exilados pudessem retornar, né? E lembrando que a anistia que o governo vai propor, que a ditadura vai propor, é um outro tipo de anistia, que até a gente pode chegar a falar daqui a pouco. E em fevereiro de 79, um jogo, isso é uma coisa bem interessante, um jogo entre Corinthians e Santos, realizado no Morumbi, tu vai ter lá a torcida da Gaviões da Fiel abrindo uma faixa dizendo anistia ampla, geral e restrita, ou seja, era algo que estava permeando os debates da época ali, né? Sim, exato. E eu acho essa música uma das peças mais belas, assim, Eu também. da nossa cancioneiro aí. E tem várias passagens, assim, mas que sempre me marcou, e que tem muito a ver com o olhar que o nosso olhar sobre o passado, porque muitas vezes nós aqui do presente, que já sabemos qual é o resultado dos acontecimentos, Uhum. às vezes imaginamos e deixamos de perceber como para aquelas pessoas que estavam vivendo aquele momento era tudo ainda muito incerto. Então Sim. tem uma parte da música, né, que fala justamente da esperança, né? A esperança dança na corda bamba de sombrinha e em cada passo dessa linha pode se machucar, né? Eu acho que isso representa muito bem esse jogo entre a esperança de sair daquela situação, de uma abertura, de um Brasil melhor, de um Brasil democrático, das liberdades, mas ao mesmo tempo do risco, né? Do medo de se machucar, do medo de um retrocesso, do medo Sim. de que aquela agonia não acabasse. É Então eu aquela acho uma passagem muito, muito significativa. É porque aquela coisa, a gente sabe hoje que a ditadura acabou, né? Quem estava vivendo naquela época não sabia que ia acabar, né? Aquilo não estava dado ainda. Ninguém sabia o ano e quando que ia acabar e como ia acabar, né? Então o jogo ainda estava sendo jogado.
Exato, tanto é que demorou mais 6 anos, a música é de 79, né? Demorou mais 6 anos para a ditadura acabar, mais quase 10 anos para uma constituição democrática. Então, é justamente, eu acho que esse trecho, né? Ele nos ensina um pouco sobre o nosso olhar sobre o passado, né? Com Não certeza. entender que os sujeitos que viviam lá, aquele momento, não sabiam o que seria o amanhã, mas tinham a esperança, né? Com certeza. E é uma música que eu trabalho em sala de aula também. E o fato da Elis Regina cantar é muito importante, porque Elis Regina era, na época, a maior cantora do Brasil, era a maior intérprete que tinha no Brasil. Então dava um peso para a música que não teria o mesmo se fosse uma outra intérprete, né? Por mais que fosse boa cantora. Então o papel da Elis Regina naquele período cantando essa música deu uma dimensão para a música que talvez ela não tivesse sido alçada aí da anistia, né? Se fosse outra pessoa. É isso aí. E realmente ela teve um papel fundamental e se tornou o grande símbolo, né, desse processo. E, e eu acho interessante que, por mais que a música fale de um momento muito particular da história do nosso país, tem várias questões que essa canção traz que me fazem refletir sobre o momento que nós vivemos hoje, né? A música ela Sim, termina mais uma vez retomando a questão da esperança, né? A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar, né? Então, acho que isso fica um pouco para nós como a gente lidar um pouco com esse momento. A gente tem medo, mas a esperança não pode morrer e a gente tem que continuar. isso, a gente tem que continuar. Então, naquela época, a gente tinha dois projetos, né? A gente tinha esse projeto que então era do Estado, que fazia parte do que a gente chama de políticas de esquecimento, né? Que passava pela ideia da reconciliação. Então, essa ideia de que tanto repressão quanto resistência se igualassem, né? Estariam uma respondendo à outra e que, portanto, todo mundo seria responsabilizado pela violência, logo ninguém seria responsabilizado enfim, pelos crimes cometidos pela ditadura, e assim haveria um esquecimento recíproco, né? Através da desmemória e do silêncio, como fala lá uma historiadora que eu admiro muito, que é a Caroline Bauer. Então, e do outro lado a gente tinha uma campanha da anistia que era ampla, geral e restrita. Lembrando que a anistia que é aprovada, ela não vai anistiar os presos políticos vinculados à resistência armada, né? Aqueles em ações de ação armada contra a ditadura militar. Então, isso é bem importante a gente falar, porque no final a anistia ela se torna um marco para o fim da ditadura, ela permite o regresso dos exilados, e isso com certeza vai fazer com que o contexto político mude naquele período, né? Mas ao mesmo tempo ela não foi, ela não teve o papel geral e restrito, não libertou todo mundo, não anistiou todo mundo, e teve uma faceta muito problemática que foi essa do esquecimento através dessa, entre aspas, reconciliação, né? Então esse objetivo de ignorar a violência do Estado, os crimes contra a humanidade que foram perpetrados pela ditadura, acabou sendo de fato colocado em segundo plano. Inclusive, hoje, a lei de anistia é uma lei que protege torturadores, agentes do Estado brasileiro que realizaram tortura, de serem processados juridicamente, né? Olha aí a música. Lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel e nuvens lá no mar. E assim, então, a gente encerra o nosso programa de hoje. É isso aí. Mais algum comentário? Que a gente deu conta, né?
Acho que sim. É nossa primeira experiência, estamos ainda tateando e descobrindo qual será o nosso formato. É isso aí. Então, a princípio, vai ser a cada 15 dias a Rádio Apologia da História. Se vocês gostarem e curtirem bastante, compartilharem bastante, a gente talvez torne isso semanal. Vamos ver dentro das nossas possibilidades também. Mas a partir de agora vai ser isso. Vamos repercutindo notícias quinzenais, fazendo a relação com a história, beleza? Matheus, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer e nos vemos daqui a 15 dias, então. É isso aí. Então assina o canal, curte o vídeo, compartilha aí e até mais. Sobe a música aí, Matheus. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas